Flamengo, não tem essa não, mano. O Flamengo é melhor, pra mim o Flamengo é o melhor time do Brasil, mas bem à frente dos outros mesmo. Tem um excelente treinador, que é o Felipe Luiz. Tem o melhor elenco das Américas, na minha opinião. O Flamengo tem fácil 20 titulares aí, se bobear. 2 times, praticamente. Mas... É, nação flamenguista, né? Os tricolores estão animados, né? Porque passaram na Copa do Brasil, primeira fase. Depois golearam o Volta Redonda. E agora tem um jogo da Copa do Brasil. E depois tem um jogo para cumprir tabela. Eu concordo com o André, né? Eu acho que o Fluminense já definiu, né, a sua classificação para a grande final do Campeonato Carioca. O Flamengo deu um passo gigantesco, né? Claro, não estou aqui com soberba. O Flamengo hoje, como o André mesmo falou aí, tem um melhor time, tem um melhor elenco, tem um melhor treinador, joga o melhor futebol do Brasil. Isso não é soberba, é confiança. É porque o time está demonstrando isso dentro de campo. Deu um passo gigantesco, mas não quer dizer nada, né? Pode perder? Pode, né? Que a gente sabe que no futebol nem sempre o melhor vence. Mas se tudo der normal, der na lógica, o Flamengo mais uma vez ganha do Vasco. Vai para 32 jogos aí que os vascaínos estão com a cabeça inchada, né? E tudo indica que vai pegar o Fluminense, né? Pois é, Fluminense é esse time que Felipe Luiz pegou 2 jogos, perdeu um, empatou outro, né? E agora, como será que o Flamengo ia para cima do Fluminense, né? Será que ia para cima? O que será que os tricolores estão achando aí desse duelo, né? 2 jogos, tenha calma, né? Vamos acompanhar as reações aí do canal Sentimento Tricolor. Link vai estar aqui na descrição. Vamos ver o que foi que ele falou. No final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Pensando já nos próximos jogos do Fluminense, pensando na decisão de quarta-feira, Copa do Brasil, fase 2, tem que passar. Depois tem um jogo da volta contra o Volta Redonda só para cumprir tabela. E depois 95% de chance de mais um Fla-Flu. É a quinta final, será a quinta final dos últimos 6 anos do Campeonato Carioca, Fla-Flu. Ou seja, o Fluminense já está na final do Campeonato Carioca, né? Não adianta vir com esse papinho de vira-lata e soberba, tem que respeitar o Volta Redonda, tem que respeitar nada, irmão. Os caras não respeitaram a gente, fizeram gracinha na Taça Guanabara lá, o Fluminense ontem colocou eles no lugar deles, acabou, já estamos na final. Tem que decidir lá do outro lado, Vasco e Flamengo, né? Flamengo venceu o primeiro jogo, o Vasco vai ter que vencer por 2 gols de diferença. Cara, muito complicado. O Vasco só ganhou do Flamengo 2 vezes nos últimos 31 jogos. E eu nem sei quando foi a última vitória do Vasco diante do Flamengo por 2 gols de diferença. Não sei se está entre essas 2 vitórias aí em 31 jogos ou se tá mais para trás ainda. Então, assim, muito difícil, mas temos que respeitar a instituição Vasco da Gama, né? E sua torcida gigante, que tudo pode acontecer, é clássico, Maracanã. Mas é bem improvável, né? Muito improvável, 5% apenas de chance. Baseado em quê? Baseado na camisa e na história do Vasco, mais nada. Porque o time do Vasco é muito limitado, muito ruim. Tem um técnico também bem fraco. E a tendência é que o Flamengo esteja na final. Então, tem tudo para ser Fla-Flu. E aí, do outro lado, já começou a resenha. Eles não se aguentam. Eles estão incomodados. Vendo o Fluminense marcar aí 15 gols em uma semana, média de 5 gols por jogo. E marcar 12 gols em 2 jogos, média de 6 gols por jogo. Eles estão incomodados, né? Começam a ficar agitados nas redes sociais. E já estão falando que, ó, a tropa do Felipe Luiz vai passar o carro. Vai passar o carro na gente na final, cara. Será? Será mesmo? Ó, pode esquecer que a única derrota da carreira do Felipe Luiz foi pra gente. Não pode esquecer que no último jogo fizeram nada contra a gente. Foi um Fla-Flu feio, na verdade, né? Bem feio. Onde o Fluminense se defendeu muito bem, mas não conseguiu atacar. Só que o ataque não tinha acertado ainda, né? Agora parece que o negócio deu liga. Deus queira que sim. Repito, 15 jogos, 15 gols em 3 jogos, 12 gols em 2 jogos. Ah, André, mas foi contra times bunda, contra times pequenos do futebol brasileiro. Tá bom, me dá então a estatística aí de qual clube no Brasil, nessa última semana, marcou 15 gols em 3 jogos. Marcou 12 gols em 2 jogos. Tá bom. Tá todo mundo jogando contra pequeno. Todo mundo joga pequeno. Palmeiras pegou time pequeno, Santos pegou time pequeno, Corinthians pegou time pequeno, São Paulo joga hoje. O Grêmio não pegou time pequeno, né? Pegou o Juventude. O Internacional pegou o Caxias, que é o nosso próximo adversário. O que mais? Quais são os jogos aí pelo Brasil, times da Série A, que estão jogando contra times pequenos? E quem passa o carro, massacra, goleia, como a gente está fazendo? Então não é motivo para extrema empolgação, mas também não dá para desvalorizar
tudo que a gente tá fazendo aí nos últimos jogos, né? Isso realmente dá uma esperança pro torcedor de que coisas boas virão aí ao longo do ano. Deixando claro que não tem ninguém da nossa parte aqui falando que o Fluminense é campeão, que vai passar o carro no Flamengo. Não tem essa não, mano. O Flamengo é melhor. Pra mim, o Flamengo é o melhor time do Brasil, mas bem à frente dos outros mesmo. Tem um excelente treinador, que é o Felipe Luiz. Tem o melhor elenco das Américas, na minha opinião. O Flamengo tem fácil 20 titulares aí, se bobear. 2 times, praticamente. Mas não acho que o Flamengo seja favorito nessa provável final aí do campeonato. Como assim, André? Os caras são melhores, mas não são favoritos? Não, não são, porque o Fla-Flu é o clássico mais imponderável do planeta. Do planeta. Em nenhum outro lugar do globo terrestre tem um jogo que começa a pelota a rolar e você não sabe quem vai vencer. Por mais que um lado esteja pior do que o outro. Muito pelo contrário, tá? Muito pelo contrário. Normalmente vence quem é pior. Vocês sabem disso. Pega os Fla-Flus aí ao longo da história. Eu tava conversando agora, mandar um abraço aí pro Paparazzo Rubro-Negro. A gente tem trocado bastante ideia, um cara muito legal, um cara muito bacana. A gente tava trocando a ideia já sobre esse possível Fla-Flu e tal. E ele concordou comigo, assim. Ele falou, cara, é o clássico mais imponderável do Brasil, do mundo, assim. O Flamengo é melhor, ele acha que o Flamengo vai ganhar, porque não, tão confiante. O Flamengo não toma gol há 17 jogos. 17 jogos que o Rossi não pega uma bola dentro da rede. Impressionante, né? Então, assim, tá confiante que o Flamengo... É muitos jogos, né, não, pessoal? Acha que vai acontecer, mas garantia nenhuma, garantia zero. Porque quando a bola rola, irmão, Fla-Flu, tudo pode acontecer. Mas por parte do torcedor em geral, e tá tudo bem, cara. Torcedor é resenha mesmo. Eu já cansei de fazer isso. Vou fazer muitas vezes ainda. O torcedor é provocativo, né? Ele gosta de provocar, falar uma gracinha e tal. Então, irmão, não tem jeito. Mandou gracinha pro Dezão, vai parar na tela do canal... Eu tô recebendo esse tipo de mensagem aqui, ó. Esse ano é a tropa do Felipe Luiz. O trem descontrolado. O trem descontrolado. Esse aí não conhece a história do Fla-Flu, né? Passando por cima de todo mundo. E o Fluminense não vai escapar. O malvadão vai te pegar, Dezão. Aí eu botei, printei. Printei e trouxe pra cá, irmão. Começou, soberba, rubro-negra, já ganharam, campeões. Acabou, passaram nem pelo Vasco ainda. Provável que passe, né? Mas não passaram ainda. Calma, vocês têm o jogo da volta ainda. A gente já tá na final. Tá na final. O Fluminense não vai perder de 4 gols de diferença por Volta Redonda. É o fim do mundo, apocalipse, terra em chamas, acabou o globo terrestre. Pô, pelo amor de Deus, cara. Se fosse contra um time grande, eu até falaria, porra, é improvável, mas pode acontecer, né? Qual o flamenguista que ia imaginar em 2023 que ganhando a gente 2-0, a gente ia meter 4-1 neles? Então, assim, num clássico, o Flamengo já meteu 6 no Vasco, a gente já meteu 7, já meteu 8 no Botafogo, a gente já perdeu por diferença de 4 gols em Fla-Flus também. Tem muitos anos que isso não acontece, mas já aconteceu lá atrás. Se fosse clássico, eu não ia estar batendo na tecla, não. Agora, contra o Volta Redonda, não tem condições, né? Então, assim, eles já se acham campeões já. É coisa de torcedor, eu sei. Eu tenho certeza que esse tipo de pensamento não passa pela cabeça da comissão técnica e nem dos jogadores do Flamengo. Na verdade, eles não estão nem pensando no Fluminense, eles estão pensando no Vasco primeiro, tem que passar pelo Vasco. Eu já falei, se der mole... Imagina um cenário aqui, tá? Um cenário. O Vasco consegue achar um gol, porque o Vasco teve algumas oportunidades de marcar gols nos últimos 2 jogos agora. Taça Guanabara e semifinal. Mas com uma bola alçada daquela, o Verratti acerta uma cabeçada precisa, abre 1-0. E aí o jogo vai ficando amarrado, o Flamengo sabendo que ele tá com resultado, tá se classificando. Gerson é expulso no segundo tempo. Ou um jogador de defesa, sei lá. O Flamengo fica com 1 a menos. E aí o Vasco começa a ir pra cima, acha um gol no finalzinho do jogo, 2-0, o Vasco tá na final, irmão. É improvável? É muito improvável. Mas não dá pra cravar que o Flamengo já está na final. Tem que fazer esse segundo jogo contra o Vasco aí. Mas torcedor é isso. Torcedor é soberbo mesmo. Já fui soberbo algumas vezes na minha vida. Serei novamente em outras oportunidades aqui no canal. Tá tudo certo. É resenha, é brincadeira. Mas os caras já estão contando que é o trem descontrolado que vai passar por cima da gente, tá? É importante registrar isso aí pra ficar guardadinho aqui. Mas não é só o torcedor do Flamengo que tá desesperado aí com o momento legal do Fluminense, não, cara.
Olha aqui o que o torcedor do Atlético Paranaense, uma página, na verdade, do Twitter, recebi esse print aí, postou ontem. Caraca, mané, isso é muito engraçado. Os caras saem daqui e viram o Pelé. 5 gols em 4 jogos do Canóbio. É muito engraçado ver isso aqui do torcedor do Atlético Paranaense, cara, porque tem um influenciador aí, um jornalista que cobre o... Tem um canal de Atlético, né? Que ele falou que o Atlético deu balão no Fluminense. Pô, é porque minha animação aqui não tá ativada. Ah, não. Tá sim, tá ativada aqui. Põe. Ele falou que o Atlético Paranaense tinha dado balão no Fluminense ao mandar o horrível do Canóbio pra cá, segundo ele, e levado uma das maiores revelações de Xerém dos últimos anos, que era o Isaac. Né? Eu conto ou vocês contam? Nada contra o Isaac, tá? Muito pelo contrário, tomara que o menino tenha muita sorte lá, que realmente vá bem. Torço pelo Isaac, não pelo Atlético, mas eu torço pelo Isaac. Nada contra o Isaac, mas ele fanfarrão, né? Fanfarrão ao extremo. Atlético deu um balão no Fluminense. Olha o Canóbio aí. Vou analisar isso agora, depois de 15 gols marcados nos últimos 3 jogos. Qual será a posição do Fluminense nesse ranking agora? Não tem nada atualizado aqui no SofaScore, não. Mas eu faço questão de trazer esse ranking atualizado para vocês aqui, porque é impressionante como no futebol as coisas mudam, como o futebol é dinâmico e de uma semana para outra o troço muda de água para vinho. Torcedor que tava desesperançoso, cancelando sócio, aquela coisa escrota toda, agora já tá aí, porra, pensando que a gente pode conquistar coisas legais durante o ano, que o Fluminense possa vir disputar títulos. Eu não tô nessa vibe de extrema empolgação ainda não, tá? Eu quero esperar um jogo grande, eu quero esperar um clássico, eu quero esperar o Fluminense enfrentar um adversário pesado para ver realmente qual o nível que a gente tá. Mas isso não significa que a gente não possa curtir o momento bacana que a gente tá vivendo, né? Você é torcedor de outro clube do Brasil? Tá impressionado? Tá com medinho? Você não vai admitir, né? Mas admita. Escreva aqui nos comentários, tá bom? André é empolgado, né, pessoal? André do canal Sentimento Tricolor tá empolgado, né? Mas, pessoal, temos que ser realistas, né? E eu concordo aí plenamente em algumas coisas que ele fala, né? Primeiro, dificilmente o Fluminense vai perder essa classificação para a final do Campeonato Carioca, né? Depois de aplicar um 4-0 no Volta Redonda, né? A gente já sabe que o Volta Redonda não é esse time, né? E depois de ser goleado, dificilmente vai se reverter esse placar, né? Depois, uma coisa que ele fala aí também que eu concordo, Fla-Flu, tudo pode acontecer, pessoal. Fla-Flu, tudo pode acontecer. Eu também concordo com o André. Outra coisa que eu concordo é que a situação do Vasco não é uma das melhores possíveis, né, para reverter esse placar, né? Inclusive ele fez até um prognóstico, né? A gente possa até dizer assim, né? Contando alguma situação que pode acontecer para o Vasco ganhar o jogo, mas é muito difícil, né? Jogador ser expulso, Vasco achar 2 gols, é complicado, né? Eu vou dizer que não pode acontecer, não. Tá? Pode acontecer que tá jogando, é um clássico, né? Mas é muito difícil. Né? Principalmente, né, se o Flamengo não tivesse jogando um bom futebol, né? Se o Flamengo tivesse jogando o futebol de Tite, o Vasco poderia vencer o jogo sem problema nenhum. Mas o Flamengo hoje joga o futebol de Felipe Luiz, né? Futebol que o torcedor flamenguista gosta de ver, né? Futebol pra cima, futebol pra frente, marcando pressão. É um futebol com as linhas altas, intensidade e jogadas trabalhadas, né? Isso que você vê hoje no Flamengo, né? O Flamengo de alguns meses aí atrás a gente não tinha isso, né? E o elenco do Flamengo hoje é o melhor elenco das Américas, como o André também falou, né? Mas não podemos tirar de parâmetro o Campeonato Carioca. Eu sempre digo isso, né? Eu faço como o André, né? Campeonato Carioca a gente não serve de parâmetro, pessoal. O que serve de parâmetro? É um Fla-Flu, Flamengo e Botafogo. Flamengo e Vasco serve de parâmetro? Pra mim, mas não. Pra mim, os caras, quando entra Flamengo e Vasco, os caras entram relaxados. Eles sabem que vai ganhar a qualquer momento. Eu sei que muitos vão dizer, o flamenguista é soberbo. Não, isso não é soberbo, pessoal. Isso é confiança. O cara sabe que a qualquer momento
Pra você ter noção, foi o jogo que Bruno Henrique fez, né? Apagadíssimo. Ele sabia que qualquer momento aquilo lá poderia decidir. Arrascaeta, mesmo jeito, da mesma forma. Gerson, do mesmo jeito, da mesma forma. Então, pra mim hoje, esse clássico Flamengo e Vasco não serve de parâmetro, né? Flamengo e Fluminense, Flamengo e Botafogo. Aí é diferente, né? Aí é outro clássico, né? Flamengo e Fluminense, como é sempre citado. Pessoal, Flamengo e Fluminense. Vamos lembrar aqui, né? Esse Flamengo e Fluminense aí. 2 jogos com o Felipe Luiz. Fluminense vinha lutando para sair da zona de rebaixamento. O Flamengo estava sem 15 jogadores. Pois é, né? 15 jogadores. Era uma data FIFA. Os que não estavam nas seleções estavam lesionados. O Flamengo estava sem 15 jogadores. Felipe Luiz não botou desculpa. Tem muito treinador que bota desculpa, né? Felipe Luiz não botou desculpa. E o Flamengo foi jogar com o Fluminense. Primeiro tempo fez um bom jogo. Segundo tempo, algumas falhas individuais ocasionou na derrota do Flamengo. Ponto. Segundo jogo de Felipe Luiz foi pelo Campeonato Carioca, onde o Flamengo não precisava do resultado, que precisava era o Fluminense. Foi um péssimo jogo. Para mim foi o pior jogo do Campeonato Carioca. Mas o Flamengo também não conseguiu ganhar do Fluminense, né? São 2 situações. É desesperadora? Não, pessoal. O cara chegou agora no Flamengo, né? O cara tem mais título do que derrota, né? Então não há motivo para desespero, né? Não há motivo para pânico, né? Pode ter mais oportunidade de até reverter a situação, né? Vai ter 2 clássicos aí. Você já imaginou? O Flamengo passar e ganhar 2 clássicos na final do Fluminense? Qual é que vai a desculpa agora do torcedor fluminense? Do tricolor? Do Flamengo vencer os 2 clássicos, né? Não sei, né? Não sei mesmo, né? Mas o Flamengo tem tudo, pessoal. Tem tudo pra mim, tem tudo pra ser uma grande final, né? O Fluminense, sem sombra de dúvida, daquele time que quase ficava de fora do Campeonato Carioca, evoluiu, né? Conseguiu mostrar um pouco mais. Então, o Flamengo vem nessa pegada já desde outubro, com o Felipe Luiz jogando bem. Então, pra mim, se for a final do Carioca, for Flamengo e Fluminense, acho que será uma final digna, né? E o Flamengo se saia e se consagre campeão. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião aqui nos comentários, mas antes se inscreva no canal Flatube e até a próxima, pessoal.